nome é Thiago, tenho 33 anos, sou casado com a Adeline, tenho 2 meninas, Sara e Estela. Né? Sou membro da PIB Heliópolis e eu vou me apresentar aqui um pouco para falar um pouco mais sobre a história, minha história com o Evangelho. Antes de eu me converter, eu fui criado na igreja, né? Conheci o Evangelho desde criança, mas passei um tempo sem ter um contato íntimo com o Evangelho, com Cristo. Né? Então eu convivia na igreja, era muito ativo na igreja em várias funções, na música, ou no som, outras atividades, mas não tinha aquela intimidade com Cristo de forma genuína. Né? E como que eu percebi quando Deus começou a falar comigo? Né? Quando eu comecei a perceber que atitudes que eu tinha nos trabalhos da igreja ou na organização Embaixadores do Rei, que me marcou muito, as pessoas se convertiam, as pessoas aceitavam a Cristo. Então eu comecei a perceber que as minhas atitudes estavam influenciando outras pessoas. E isso eu estava percebendo que Deus estava começando a falar comigo, porque as minhas atitudes estavam influenciando na vida de outras pessoas. E falando sobre a minha conversão, como isso aconteceu? Eu na organização Embaixadores do Rei, lá no Sítio do Sossego, que é um local onde acontece um dos acampamentos dessa organização. E no final da mensagem, que estava acontecendo no encerramento, alguns amigos meus começaram a ir lá à frente. E a cada amigo meu que ia à frente, eu estava sentindo uma vontade de chorar muito grande. E a cada um que ia, a minha vontade de chorar aumentava. E aí eu percebi Deus me chamando. Meu filho, agora chegou a sua vez. E aí eu fui lá à frente, né, muito jovem, e acabei me convertendo, entregando a minha vida a Cristo e falando para Ele que eu quero Ele como meu Senhor e Salvador de verdade. Então, eu me chamo Adeline, eu tenho 34 anos, eu sou da PIB desde 98, sou membro daqui até hoje, sou casada com o Thiago e sou mãe da Sara e da Estela. Então, o meu processo para conversão começou quando eu era criança. Então, por isso que eu falo que é processo, porque quando criança a gente entende de uma forma, mas nós somos capazes, né, na nossa infância, ouvir de Jesus, entender e aceitar. Mas aí vai sendo um processo, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo melhor, né, o que é o Evangelho, o que é Jesus, né, o que o Evangelho representa na nossa vida. E aí, com esse processo, né, hoje, eu estou na igreja e estou firme, continuo. Eu gosto de comemorar também a minha data de conversão, né, minha data de batismo, porque realmente é uma nova vida. Eu me converti aproximadamente com 10 anos, 9, 10 anos. Meus pais, eles estavam procurando uma igreja, eles estavam procurando algo a mais para a vida deles. E aí a gente veio para cá, para a PIB de Heliópolis. Né? Eu e minha irmã éramos crianças, os meus pais se converteram já adultos. E a gente passou a frequentar, né, a Organização Mensageira do Rei, a gente passou a frequentar a IBD. Então, foi realmente um processo. O dia mesmo da minha conversão, eu lembro que foi um culto especial, não lembro exatamente que especial era, se era aniversário da igreja ou alguma programação diferente, mas era uma programação diferente. E aí veio a cantora, né, hoje pastora Fernanda Brum, ela cantou, e aí numa música que ela cantou, o meu pai foi à frente. E quando meu pai foi à frente, a gente já estava vendo um processo de mudança deles em casa. E aí, criança, eu entendi que Deus, ele muda, Deus, ele transforma, e eu simplesmente fui também lá na frente. E depois disso, a gente se batizou, todo mundo junto, lá em casa. Então, eu tenho a mesma idade que meu pai hoje, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, de conversão. E conforme a gente foi vivendo na igreja, eu tive várias outras experiências. Eu tive experiências de entender o que é ser um missionário, de uma vida missionária. E a gente não entende muito o pecado quando a gente é criança, porque até então a gente, né,
a gente tem uma vida que a gente não tem tantas oportunidades de experimentar tantas coisas. Então, para a adolescência, né, quando eu estava jovem, quando eu estava na faculdade, então eu tive outras experiências com Deus e eu entendi, sim, que eu era uma pecadora e que eu precisava me arrepender dos meus pecados, que só Jesus podia me justificar, só Jesus podia me salvar. E com o casamento, depois que eu me tornei mãe, tudo isso eu fui entendendo que eu precisava de Deus e que a graça de Deus ela era superabundante e que eu precisava me parecer mais com Jesus. Então, era estudando a palavra de Deus que eu fui entendendo tudo isso. E a mudança, ela realmente foi de dentro para fora. Então, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu entendo que eu preciso testemunhar do que Jesus fez na minha vida. Eu não tive em toda a minha vida, me afastei de Deus, me desviei dos caminhos, sempre foi na igreja, mas eu vivi várias coisas. E as experiências que eu vivi com Deus, a maioria delas foi junto com a igreja, foi com os irmãos, mas também foi no secreto. Aprendi que eu preciso me alimentar todos os dias na palavra e que eu preciso crescer espiritualmente. Então, participar do GCC, participar dessa comunhão é muito bom. E dedicar a minha vida, renunciar a algumas coisas e dedicar a minha vida para a glória de Deus. É isso a minha história. Ser cristão é você conhecer a verdade e você não conseguir contê-la e sentir a necessidade de passar para outras pessoas e não querer viver isso sozinho. É como uma boa notícia, que você não quer fazer ela só para você, você não quer contê-la só para você, você quer passar adiante. Então, ser cristão, para mim, é você conhecer a verdade e sentir a necessidade de compartilhar com outras pessoas. E para mim, o que significa ser cristão é ser seguidor de Jesus, é ser tanto discipulada, né, por Ele e também passar isso adiante. Né? É viver realmente, é ser cristão. É isso. No livro de Atos, capítulo 4, verso 20, vai dizer o seguinte: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E esses foram os testemunhos que nós ouvimos e nós também vimos. Jesus, ele cuida de nós e nós podemos ter um encontro com ele e receber dele fé, esperança, amor e cuidado do Senhor sobre cada vida. E esses foram os depoimentos aqui colocados que você assistiu. Por isso, a nossa oração é que você seja uma testemunha de Jesus, que você compartilhe do seu amor, que você compartilhe da sua salvação. Se hoje você ainda não tomou essa decisão, que você possa ter essa oportunidade de confessar, de reconhecer que só Jesus é Senhor e deve ser Senhor da sua vida. Mas se você hoje é um cristão, eu quero te incentivar, sem medo, a seguir em frente e testemunhar. Por isso, testemunhe.